Bom dia, pessoal! Como estão? Bem-vindos à nossa aulinha de hoje, nossa aulinha de História. Vamos continuar falando sobre os escravos. Vamos lá? Peguem o livrinho de História de vocês na página 69, ok, pessoal? Acompanhe a leitura. Hoje vamos falar sobre a resistência africana à escravidão, certo? Já falamos um pouquinho sobre os quilombos dos Palmares, já falamos um pouquinho também sobre o Zumbi dos Palmares, lembram disso? De como foi o trajeto dos escravos, lembram também? Ótimo. Agora vamos falar sobre a resistência deles, a resistência dos africanos à escravidão. Os escravos, eles sempre resistiram à escravidão. A forma de resistência é que varia. Podia ser fuga, suicídio, lutas e entre outras. Tinham diversas outras formas diferentes, ok? Diferentemente dos indígenas, que conheciam bem o território brasileiro e sabiam como nele conviver, os negros tinham grande dificuldade para fugir, porque não tinham o mesmo conhecimento. Além disso, os negros fugitivos eram procurados pelos capitães do mato. Estes procuravam capturá-los e devolvê-los aos seus senhores em troca de dinheiro. Mesmo assim, os negros fugiam e se refugiavam em quilombo. Os quilombos eram aldeias praticamente autossustentáveis que existiam em locais de difícil acesso para aumentar a segurança dos negros fugitivos. Nos quilombos, os negros buscavam restaurar a forma de vida que tinham na África, incluindo sua cultura e suas tradições. Então, o que é que nós temos aqui, né, turma? Nós temos a resistência que os africanos impunham, né, que eles escolheram fazer contra a escravidão que estavam fazendo com eles. Então, vocês sabem, o livro acabou de dizer, a gente já estudou em aulas passadas, né, que eles eram vendidos à força. Ninguém quer ser escravo, né, turma? Então, eles vinham à força, tiravam eles da terra deles, da África, traziam ele para cá para comercializá-lo aqui, certo? Nesse comércio eram vendidos, trabalhavam nas fazendas, lembram? Nas lavouras, cuidando de bicho, de tudo, ou então alguns senhores que compravam eles, colocavam eles para trabalhar no comércio. Lembram que eles eram carregadores? Ótimo. E as mulheres, né, serviam de domésticas nas casas dos senhores feudais. Só que aí eles não gostavam, porque como a gente trabalhou as aulas passadas, eles apanhavam muito, eles sofriam muitos maus tratos, a alimentação deles era ruim, então eles sofriam muito. E assim eles começaram a se revoltar, né? E começaram a não aceitar. E começaram a fugir, começaram a lutar. E como o texto nos diz, muitos deles inclusive se matavam, né? Se suicidavam por não aguentar aquela pressão, aquela vida, né? E continuando, né? Quando eles conseguiam fugir, eles se escondiam na mata e assim eles criavam os quilombos. E aí nós até trabalhamos o mais famoso dos quilombos, que foi o quilombo dos Palmares. Lembram disso? Que Zumbi era o chefe desse quilombo? Muito bem, né? E aí eles se juntavam, se ajudavam e ali tentavam sobreviver escondidos. Mas não era tão fácil assim, porque existiam os capitães o capitão do mato, que os empregados, no caso, desculpa, os empregados não, os donos, né, os senhores feudais, eles contratavam essas pessoas para procurar os seus escravos. E aí, quando achava, levavam eles de volta para a fazenda ou para onde fosse, para voltar a ser daquela pessoa. E os senhores feudais faziam isso por dinheiro. Esse era o trabalho deles. Ok, turma? Agora vamos à atividade. Então, de resistência que nós vimos aqui no livro de vocês. Aí você escreve as 3 formas que o livro nos apresenta. 2. Escreva a diferença em relação à sobrevivência entre os índios e os negros. Vocês lembram lá no conteúdo dos indígenas que estavam escravizando os índios? Vocês lembram que os próprios índios, né, eles mesmos vendiam os próprios índios, né? Era na terra deles. Então foram os portugueses que chegaram até as Índias, lembram disso? E os índios, eles também com o tempo começaram a se revoltar
e começaram a lutar, a fazer protestos contra a escravização deles. Lembra que aconteceu isso também? Com os africanos também aconteceu. Eles se revoltaram, pararam de ter tanto medo e começaram a reagir à escravidão que estava acontecendo com eles. Né? Aí você vai dizer a diferença. Os índios, qual era a diferença dos índios para os negros? Né? Os índios eram o quê? Era basicamente, a tua não tem resposta, era basicamente que era na terra deles, eles conheciam, porque foram os portugueses que chegaram às Índias. Então lá os índios, né, os indígenas, eles conheciam todo o território, era fácil para eles fugir, se esconder, até buscar se revoltar, reunião escondida. Por quê? Porque eles conheciam o território. Já os negros, eles vinham da África para cá, né? Então aqui eles não conheciam nada. Então é muito mais difícil quando você não conhece nada, certo? 3. Quem eram os capitões do mato? E você vai colocar aí. Tia já até falou um pouquinho e leu também no texto. Se tiver dúvida, pode ler de novo no texto. Agora vamos para a página 70 do livro de vocês. Questão número 4. Assinale a alternativa correta. Você vai marcar um X na que estiver certa. Só tem uma certa, ok? A primeira diz assim: mesmo não conhecendo bem o território, os escravos fugiam para os quilombos. E aí, isso é verdadeiro ou é falso? Os escravos se disponibilizavam a ajudar nos trabalhos da lavoura. Os escravos se disponibilizavam a ajudar? Isso é verdade? Se for, você marca um X. Alguns escravos viviam uma vida tranquila nas senzalas. Isso acontecia, pessoal? Se você achar que sim, você marca o X. Questão 5. Como você acha que os negros se sustentavam nos quilombos? Como é que vocês acham que eles conseguiam sobreviver? E aí você vai e responde aí. Questão 6. Os negros não conheciam tão bem o território brasileiro como os indígenas. Você acha que se eles tivessem esse conhecimento, resolveria o problema da escravidão? Por quê? Você acha que se os negros eles conhecessem bem, como os índios conheciam as índias, né? Se eles conhecessem bem o território, isso teria contribuído para o problema da escravidão? Teria resolvido? Se você acha que sim, tinha resolvido tudo. Você diz que sim e por quê? Se você acha que não, você diz não, não tinha resolvido nada, porque assim, 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 ok? Questão 7. Marque com o X a resposta que completa a frase em destaque. Aí a frase é: os quilombos estavam localizados em lugares, aí você marca uma das três. Esses lugares eram de fácil acesso, eram lugares centrais ou eram lugares de difícil acesso? Aí você marca. 8. Em sua opinião, era possível resgatar totalmente a forma de vida que os negros tinham na África nos quilombos? Justifique. Se você acha que dava, sim, que eles conseguiam, sim, viver da mesma forma, culturalmente, crença, tudo, do jeito que eles viviam na África, você vai dizer sim, por causa disso, disso e disso. Se você acha que não, também vai dizer não, por isso, isso e isso. 9. Observe a imagem e escreva tudo o que você percebe e o seu sentimento diante dela. Então, você vai olhar para essa imagem aí, são dois negros, né, no meio do mato. Você vai olhar e vai tentar dizer o que você sente quando você olha para ela, tá bom? Essa só é a nossa atividadezinha de hoje. Quando terminarem no livro de história, vão lá para o livrinho de geografia, de reforço de vocês. Peguem o livrinho de reforço e façam apenas a página 143. Certo, turma? Página 143 do livro de reforço e a atividade da página 69 e 70 do livro de história. Tá bom? Beijinho. Até amanhã na nossa aula online.